Fala aí, galera, aqui é o Minoru e esse é o primeiro vídeo do Minoru Comp. Eu quero focar esse início do canal em programação em Transaction SQL, que é a linguagem de programação usada no SQL Server da Microsoft. Bom, e por que eu quero fazer isso? Porque eu tenho um histórico profissional de ensinar muita gente, de júnior, pleno, estagiário, e eu quero fazer esses vídeos para não precisar ficar explicando um a um, e já deixar esse um conhecimento mais aberto no YouTube. Basicamente por isso. Então eu não pretendo aqui ficar falando sobre administração do banco, permissionamento, rotina de backup e nada disso. E eu nem tenho um histórico profissional com isso. Eu tenho um histórico profissional voltado a desenvolvimento de banco de dados com um foco muito forte no negócio. Então eu trabalho numa empresa de database e marketing. Bom, o que eu vou começar mostrando? Basicamente, eu quero focar em programação. Então, eu já vou começar aqui fazendo um paralelo com uma planilha em Excel. Digamos que você vá desenvolver um sistema de cadastro de clientes. Eu vou até tirar essa senha que acho que cadastro de clientes não teria isso. Bom, e no cadastro de clientes, o que eu poderia guardar? Eu vou guardar o nome do cliente, eu vou guardar a data de nascimento dele e um e-mail para contato. Vou guardar o telefone também. Acho que é de bom grado guardar o telefone, né? Bom, beleza. Como que eu faço? Aqui eu ia fazer uma lista de pessoas, ia cadastrando e por aí vai. Como é que eu represento essa planilha no banco de dados? Vamos lá. Primeiro, toda query que a gente vai desenvolver, ela vai ser executada num database. A lista de database está aqui, ó. No caso, eu criei o database work. Eu não vou mostrar como é que eu criei. Procurem na internet como criar, é muito fácil. Mas eu não estou no meu database work no momento, executando essa query. Ele está aqui no master, dá para ver aqui em cima. Ó. Tem a lista de databases que estão disponíveis. Bom, eu quero executar isso aqui no work. Mas eu estou no master. Como é que eu mudo? Ou eu clico aqui em mudo, ou eu uso o comando use o nome do database. Quando eu executo, ele muda lá em cima, tá vendo? Mas Minoru, como você executou? Eu não vi. Bom, primeira coisa, repara que esse texto aqui está selecionado. Quando você seleciona um texto e aperta F5, ele executa esse comando. Então, eu não estou executando esse create table de baixo. Eu estou executando somente isso aqui. Beleza. Acho que ficou claro como é que muda aqui o database. Tá bom. Então, aqui eu vou colocar criando a tabela. Por que é isso aqui? Eu vou executar. Ó. Não dá erro, não faz nada na real isso aqui. Isso é um comentário. Traço. E aí você pode editar o texto que for na mesma linha. Esse aqui é a forma de comentar sem dar erro. Porque uma hora eu vou grifar tudo, não vou clicar em nada, não vou deixar nada selecionado e vou apertar F5, ele vai executar a janela inteira. Então, para esses textos aqui continuarem no código, porque eles são extremamente úteis, principalmente quando você tem um script de 1000 linhas, 2000 linhas, assim, precisa ter comentário, porque senão só você vai entender o que aquilo está fazendo. Isso é péssimo numa empresa. Então, boas práticas, comentar. Isso é muito bom. Bom, vamos voltar aqui à relação que eu quero fazer com essa planilha. Primeiro eu quero fazer um cadastro aqui de clientes. Então, eu vou mudar tudo aqui que eu estava pensando em usuário, mas eu vou mudar para clientes. Então, ter cliente. Aqui é minha tabela de cliente. Nele vai guardar N clientes. Então, aqui eu vou colocar no singular, ter cliente. Bom, no banco de dados sempre é bom, de boa prática, você colocar um ID que identifique aquela linha. Então, aqui eu vou trocar para ID cliente. Tá bom, então vamos lá, vamos fazer um paralelo aqui com essa planilha. Aqui meu primeiro campo, minha primeira coluna é nome. Ela está aqui na linha de baixo para mim. Então, que sintaxe é essa? O que é isso aqui? Primeira coisa que vem é o nome da coluna. Depois vem a tipagem, que é o tipo que essa coluna representa. E depois tem outras palavras reservadas que você pode usar. O que você pode pôr aqui no tipo? No banco de dados, pelo menos no SQL, ele tem tabela para tudo, basicamente.
Então, assim, tem uma tabela de tipos para você saber todos os tipos que você pode usar. Esses tipos são default do banco de dados. E você pode criar tipos seus. Mas aqui é o que já está no SQL Server, já vem com ele. Então, vamos lá. Tem imagem, texto. Tem alguns aqui. Tem um monte nessa tabela, mas normalmente você não usa todos esses. Claro, você pode usar. Se você achar uma utilidade para cada um deles, você pode usar. Mas eu quero falar um pouquinho dos tipos mais utilizados. Então eu vou colocar aqui bit, vou colocar tinyInt, vou colocar int, bigInt, float, numeric, vou pular a linha aqui, vou pular a linha aqui também. Vou colocar varchar, vou pular mais linhas aqui, date, datetime, time. Acho que é de bom tamanho para começar a aprender. Então, por que eu coloquei esses tipos e por que eles estão separados dessa forma? Então, vamos lá. O bit, ele é a mesma coisa, ele tem a mesma relação para a linguagem de programação do Boolean. Então, ele é um true ou false, só que no banco de dados ele vai ser guardado como 0 ou 1. Então, 0, vou colocar aqui. Opa, apertei um botão, desculpa. 0 é falso e 1 é verdadeiro. Beleza. Então, assim, quando você precisar representar, tipo, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, uma flag sim ou não, você pode usar um campo bit. Aqui embaixo são os tipos que representam números. Então, tinyInt é um número bem pequeno. Se eu não me engano, deixa eu pôr aqui no help, eu vou grifar e apertar F1. E ele vai abrir a documentação. No caso, ele abre o browser e vai buscar a documentação. Acho que é até 255. Ah, boa. Então aqui estão os ranges de tamanho que ele suporta. Então o tinyInt aqui vai de 0 até 255. O smallInt vai de menos 32.000 até mais 32.000. E assim vai. Mas os que mais a gente usa são esses. Eu nem lembrei. smallInt é um tipo também que pode ser utilizado. Então, para que serve isso aqui? Você tem algum campo numérico que com certeza não vai ultrapassar 255? Coloca tinyInt. É uma forma melhor de modelagem. Não faz sentido você colocar todos os números do seu sistema como int, bigInt. Sim, vai ocupar mais espaço, não vale a pena. E fica mais correto se você não usar dessa forma. Bom, vamos voltar ao nosso paralelo lá. O que eu tenho aqui que eu posso já mostrar? Não, deixa eu mostrar mais um. Vou mostrar todos os tipos, esses aqui. O varchar é um conjunto de caracteres. É a mesma coisa nas programações normalmente, que é string. Então aqui é o varchar. E esse varchar, ele está muito atrelado ao tamanho dele. Então você vai colocar aqui, eu quero 800 caracteres, quero 255. O máximo aqui é 8.000. Existe também o max, mas depois eu falo dele. Aqui também eu consigo guardar datas. Então date é só data, time é só hora e datetime é os dois concatenados. Então com isso aqui, bigInt é um int maior, que é o que eu estava até mostrando aqui. Float numeric, eles representam números também, só com ponto flutuante. E numeric, da mesma forma que o varchar, tem que mostrar um tamanho, por exemplo, 18,2. Então ele vai suportar 18 caracteres e 2 casas decimais. Vamos tentar representar essa planilha aqui nessa tabela. Então eu vou deixar esse aqui para depois e eu explico um pouco melhor. Bom, vamos usar o nome que tem aqui. O nome é um conjunto de caracteres, então eu vou pôr varchar. E eu estou definindo aqui 255 para ele. Eu não tinha colocado data de nascimento, que eu estava pensando em outro exemplo, mas vamos pôr data nascimento. E eu vou pôr ele como date, só date. O outro campo é e-mail, e também é um conjunto de caracteres. Então eu vou pôr varchar.
Eu não vou ter login, não vou ter senha, mas eu vou ter um telefone. Agora, o telefone. O telefone é um... Assim, você vai ter que decidir. Ou você vai guardar um númerozão daí, pode ser um Big Int. Ou você vai guardar como um texto, um varchar. Eu prefiro guardar como um número isso aqui. Eu prefiro guardar como número do que como texto. Mas se você for guardar já guardando com parênteses para o DDD, traço no número, aí você guarda varchar. Porém, eu prefiro, para mim pelo menos, uma boa prática é você guardar ele como um número e quando você for exibir essa informação em algum local, você tratar parênteses, tratar traço, tratar todas as outras informações. Eu vou já de antemão adicionar mais um campo aqui, que vai ser CPF. E eu também vou guardar como Big Int. Ah, mas Minoru, eu vou receber esse CPF, vai ter ponto, vai ter traço. Você consegue tirar esse tipo de caracteres. Então, melhor guardar como número. E o banco também, a hora que você for fazer uma busca, ele busca melhor números do que textos. Então, o que você puder e fizer sentido guardar como número, é melhor você guardar como número. Bom, então eu vou deixar aqui só comentado tipos. Só que eu quero fazer um comentário aqui, mesmo assim, eu só vou usar uma linha, mas digamos que eu queira comentar várias linhas. O comando para isso é barra asterisco, asterisco barra. E tudo que tiver entre esses asteriscos vão ficar comentados. Então eu vou pular a linha. Tipos de dados. Exemplo, varchar. Tá vendo? Tá verde. O que é verde aqui é comentário. Dentro desse texto, né? Aqui é verde porque tipo, é uma palavra, é uma tabela reservada do banco de dados. Já veio, né? É de sistema. Bom, beleza. Eu já coloquei todos os campos, eu vou falar um pouquinho deles agora. Então, aí de cliente é de muito bom grado você guardar. Já que a gente vai estar no modelo relacional aqui nesse banco de dados, então a relação é muito melhor se você usar por IDs. Então, assim, se eu criar uma outra tabela e quiser guardar a informação de cliente lá, eu não vou guardar o nome. Eu não vou guardar o CPF na outra tabela. Eu vou mandar só o ID. E aí, com o ID, eu consigo fazer as ligações necessárias, os relacionamentos necessários para montar minhas queries. Então tá, aqui tem o tipo. E o que é esse ident aqui? Esse ident é uma palavra reservada do SQL. Em outras linguagens tem autoincremente. Bom, ele serve para você dizer para o SQL que o SQL vai controlar esse campo. Ele vai começar no número 1 e vai crescer, vai acrescentar 1 toda vez que tiver um insert. Tiver uma inserção de dados nessa tabela. Ele serve para fazer um ID contínuo, um ID sequencial. E esse not null serve para dizer que esse campo ele não pode ser nulo, ele não pode ser vazio, sem informação. Eu só quero explicar uma coisa. Digamos que você deixa em branco o campo. No SQL, em branco é isso aqui. A aspas representa um texto, tá? Um varchar. Então, se você tem uma aspas e abre outras aspas, então aqui dentro se digita o texto. Se você tem aspas, significa que isso é branco. Branco não é null. Null é ausência de informação. Aqui é em branco. Você quer um espaço em branco, você vai dar uma barra de espaço aqui. Você vai apertar uma barra de espaço e ele vai ficar um espaço em branco. Então, só para diferenciar, para vocês entenderem. Isso é espaço é branco, isso é um espaço, isso é nulo. São coisas completamente diferentes no banco de dados. Então, o que você pode pôr not null? Você vai pôr not null em tudo que é obrigatório, que não pode ficar sem informação. Por exemplo, eu não quero cadastrar um cliente sem nome. Eu não quero cadastrar um cliente sem CPF, por exemplo. Só que tem sistemas que você não é obrigatório o CPF, depende. Mas digamos que eu não quero deixar. Beleza, então eu já modelei minha tabela, até acrescentei CPF que não estava aqui, e eu vou criar essa tabela.
Mas Minoru, não tem DBO aqui. Isso eu vou explicar mais à frente. Eu não vou explicar isso agora. Eu vou deixar para um outro vídeo explicar isso. Então eu vou finalizar esse vídeo mostrando essa tabela em branco por enquanto. Eu vou usar o comando para exibir informações de uma tabela. Esse comando é select. Eu vou por enquanto fazer esse comando da forma mais simples possível, tá? Asterisco from e o nome da tabela. Aqui eu estou falando select asterisco from tabela. O que é esse comando? Tem coisas que, assim, você vai precisar, da mesma forma que a tabela, o create table, você vai precisar entender e utilizar dessa forma. Aqui eu tenho palavras reservadas no SQL, então create table são palavras reservadas. Aqui também, para eu exibir uma informação, eu vou grifar e apertar F5. Eu tenho que usar palavras reservadas. Sempre que eu vou exibir um dado é select. O from aqui vem acompanhado da tabela que eu acabei de criar. E o asterisco aqui mostra os campos que eu vou exibir. Se eu quiser exibir todos os campos, é um asterisco. Se eu quiser exibir só o nome, é só nome. Essa janelinha que apareceu aqui, ó, ela chama IntelliSense. Eu vou digitar no. E tá vendo que o nome tá marcado ali? Eu vou dar um tab. Ele autocompleta. Mas digamos que eu veja, eu comece a digitar. E aí eu vejo, não é esse, é a informação de baixo. Eu estou movendo com a seta do teclado. E é essa aqui. Aí eu vou dar o tab e ele vai autocompletar, entendeu? Bom, beleza. Se eu quiser exibir só o nome, eu vou grifar e apertar F5. Aparece lá embaixo, aqui, ó. Em resultados, só o nome. Mas, Minoru, por que não aparece nada? É porque eu apenas criei a tabela. Existem comandos, existem formas corretas, formas certas para inserir dados nessa tabela. Eu ainda não fiz isso. Eu vou deixar isso para uma próxima aula. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Acompanhe, dê uma chance nas aulas. Eu vou explicar passo a passo como funciona o banco de dados, até você ter nível, conhecimento para programar aqui dentro. Então dê uma chance, acompanhe aí. Se você gostou, dá um like, assina o canal para você ter a atualização dos vídeos, para você poder acompanhar as aulas. Então, por enquanto eu vou deixar só esse vídeo, mas eu vou logo já vou colocar o segundo. Bom, me acompanha aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!